Nona aula da Escola da Constelação Familiar. E eu vou falar sobre a segunda lei sistêmica, que é a lei da hierarquia ou da ordem também, como muitos chamam. Mas antes de começar, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para que você acompanhe tudo aquilo de novo que eu posto aqui neste canal. Então, o que é a lei da hierarquia, né? Essa lei diz que quem veio antes tem precedência. Quem veio antes é grande. Quem veio depois é pequeno. Quem veio antes dá. Quem veio depois recebe. Então, se nós olharmos lá na nossa família, os pais chegaram antes de nós. Os nossos avós chegaram antes dos nossos pais. E assim sucessivamente. Nós chegamos antes dos nossos filhos. Então, na nossa vida, e para que esta vida realmente flua, eu preciso seguir esta ordem. Então, eu preciso dar precedência a quem veio antes de nós. Daí, quando eu faço isso, o sistema familiar fica saudável e a nossa vida flui, né? E o que é dar precedência, gente? É olhar para os nossos pais, avós e não julgar. Eles são maiores. Eles são mais grandes. Então, se eles são grandes e nós somos pequenos, nós tomamos deles. Então, nós não temos que ficar julgando nada que eles fizeram. Então, olhar para os nossos pais, por exemplo, e concordar como foi, isso é libertador para o nosso destino. Os nossos pais nos deram o essencial, que é a vida. Tudo que vem depois disso é os nossos desejos. Mas a vida foi... Se eu estou aqui, você está me assistindo, a vida foi preservada. E isso é o essencial. E o essencial eles nos deram. Então, olhar para os nossos pais com um olhar de grandeza, olhar para os nossos pais como filhos pequenos que recebeu deles. Isso faz com que você tome o teu lugar. Então, sempre olhar para o pai, para a mãe, como grande. Tem muitos filhos, ou alguns filhos, que, por exemplo, assim, os pais, às vezes até analfabetos são pessoas simples, humildes, e esse filho foi para a vida, estudou, né, conseguiu prosperar, e aí o que acontece? Né? Ele se acha superior aos pais por isso. Ele se acha superior por quê? Porque ele fez uma faculdade ou duas faculdades, ele fez umas especializações, ele fez um mestrado, então eu sou mais inteligente que os meus pais. Você pode ter mais conhecimento de algumas coisas dos seus pais, mas você nunca terá a experiência dos seus pais. Os seus pais sempre vão ser maiores que você. Os seus pais não precisam de você na vida deles, percebe? Eles vivem sem você. Nós não viveríamos sem nossos pais, no sentido de nascer, né, eu tô falando. Né? Então, assim, eu só tô aqui porque eles se colocaram a serviço e eu nasci. Senão, não estaria aqui. Entende? Então, sabe, a gente precisa ocupar esse lugar, tá? Ocupar esse lugar. E aqui, ocupando esse lugar de filha, de pequena, eu ganho a força. Então, todas as pessoas da nossa família devem pertencer aos seus lugares. Se eu quero ocupar um lugar, né, que não é meu, eu vou sentir o peso disso. A gente percebe muito quando a pessoa quer ocupar o lugar da mãe, ou por amor ela ocupa esse lugar. Então ela tem pena da mãe, ela acha que a mãe sofreu demais e ela quer minimizar a dor da mãe, então ela se coloca no lugar da mãe e resolve tudo pela mãe. Ela que faz tudo, ela que dá palpite na vida de todo mundo, ela quer ajudar todo mundo, ou seja, ela adota todos os irmãos, por exemplo. Não vai dar conta. Você não tem força para nutrir seus irmãos. Então, sempre que você está fora do seu lugar, você sofre,
você perde a força e eu tiro a força do outro. Porque quando eu me coloco no lugar da minha mãe, por exemplo, eu tiro a força da minha mãe. Eu diminuo ela. E eu me coloco, né? Eu fico fora do meu lugar e tiro ela do lugar dela. Então eu perco a minha força e diminuo a força dela. Eu já vivi isso na minha vida, gente. Antes de conhecer tudo isso, eu sou a única filha mulher da casa. E eu achava, sabe, que para poupar a minha mãe, eu tinha que resolver tudo para todos. Eu resolvia as coisas do meu pai, as coisas dela, dos meus irmãos, eu não queria que ela se incomodasse com as coisas. Só que com essa atitude eu queria mandar em tudo, né? Também. Então eu ocupei o lugar da mãe, a minha mãe, a minha visão dela para comigo era como se fosse minha irmã. E eu estava totalmente fora do meu lugar. E eu diminuí a minha mãe, eu tirei a força dela. Quando eu entendi isso e devolvi o lugar para ela, é claro que ela não gostou, porque era confortável, mas ela não percebia que ela perdia a força dela. Né? Então, quando ela assumiu, quando eu devolvi o lugar dela e assumi o meu lugar, com certeza eu tive um impacto positivo em todas as áreas da minha vida. Então, o lugar que eu ocupo no meu sistema familiar é o lugar que eu ocupo na minha vida. E a minha vida tem várias áreas. Então, se eu estiver fora de ordem do meu sistema, eu vou enfrentar um impacto negativo em todas as áreas. Como quando eu fui para o meu lugar, eu percebi o impacto positivo nas áreas da vida. Se você estiver fora do seu lugar, se você estiver fazendo o que não é seu, você vai ter um impacto negativo nas áreas da vida. Você vai sofrer principalmente prosperidade, dinheiro e saúde. São 2 pontos que são muito atingidos por estar fora do seu lugar. Então eu começo a definhar, eu começo a ir para o menos. Então eu começo, ao invés de crescer e prosperar e ir para o mais, eu começo a definhar, a entrar numa escassez e ir e viver no menos, né? E se eu tivesse ali no meu lugar de filha, a vida vai fluir naturalmente. Quando você está no seu lugar, faz a tua parte no teu lugar, a vida flui naturalmente. Então assim, ó, imagina, fecha os olhos um pouquinho, respira fundo. Imagina que você é uma árvore. Imagina que você é uma árvore. Essa árvore sua, ela tem raízes. Raízes é sua ancestralidade. São os seus ancestrais. São as pessoas que vieram antes de você. Raízes. Então, se você é uma árvore e a raiz é a ancestralidade, então tudo o que você vai tirar, né, que você precisa para deixar essa árvore forte, vem da sua ancestralidade. Você é o tronco. E as folhas, frutos, flores é quem veio depois de você. Essa ordem que a árvore desenvolve é como a minha vida se desenvolve. Raízes são os ancestrais. Então se imagine como que está a força das suas raízes. Como está a força dos seus ancestrais. O tronco sou eu. E os galhos e frutos são quem veio depois de mim. Caso você não tenha filhos, são as suas áreas da vida. Os frutos e as trocas que eu vou fazer com os meus filhos. Ou com o meio que eu vivo. Porque pode ser que você não tenha filho. Muitas pessoas assim, ó, Ione, se fala muito nas constelações de passar a vida adiante. Então, quando eu tenho, pode abrir os olhos por gentileza. Quando eu tenho, por exemplo assim, para que eu possa ter gratidão aos meus pais, né? Bert Helling fala de passar a vida adiante. Como é que eu passo a vida adiante? Tendo filhos.
Mas se eu não tenho filhos, como é que eu passo a vida adiante? Com projetos, com coisas que eu vou doar para o mundo, porque eu posso beneficiar muitas pessoas, mesmo não tendo filhos. Eu também estou passando a vida adiante. Então, esses frutos desta árvore, né, pode ser que seja as áreas da sua vida e tudo aquilo que você faz para as pessoas, como também pode ser a troca que você faz com os seus filhos. Então, a vida da natureza, se você olhar a natureza, né, ela segue um fluxo. E esse fluxo, se você for olhar, tá dentro das leis biológicas. Né? Aqui no canal tem aí um vídeo sobre o pertencimento, se você não assistiu ainda, convido você a assistir, que é a primeira lei biológica, e agora a hierarquia. A natureza é perfeita, gente. E ela segue as leis biológicas. E a terceira lei que eu vou fazer no próximo vídeo é a lei do equilíbrio ou compensação. Então, quando nós colocamos fora dessas leis, nós vamos ter efeitos negativos. Quando nós colocamos aí, falando de hierarquia, de ordem, maiores que os nossos pais, nós violamos essa lei. E os efeitos negativos irão aparecer na minha vida e permanecer até que eu volto para o meu lugar. Então, esses efeitos vai fazer com que a minha vida não flua. E eu começo a definhar. Então, se você está vivendo uma vida que não anda, que não vai, e que você não sabe por quê. Se você está vivendo uma vida que você estava bem, nossa, você cresceu um monte, e de repente você começou a despencar, olhe para as leis sistêmicas. Assista no vídeo anterior aqui da escola, da constelação familiar, lei do pertencimento. Assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias e olhe para a sua vida. Porque quando nos colocamos maiores que os nossos pais, ou quando excluímos esses pais, quando julgamos, criticamos, né? E ficamos numa postura de maiores e melhores, nós vamos começar a definhar. Toda vez que eu julgo as atitudes dos meus pais, todas as vezes que eu critico essas atitudes, eu estou me colocando superior. Sabe aquela pessoa que dita as ordens? Aquela pessoa que sabe o que é certo e o que é errado? E olha, mas está errado. E o que você tem a ver com isso? Se está errado. Quer ver um exemplo? Seu pai e sua mãe estão com problema no relacionamento amoroso deles. O que é que você tem a ver com isso? Absolutamente nada. A partir do momento que você se envolve ali, você começa a ter problemas na sua vida. Você não tem nada a ver com esse relacionamento. E muitos ainda, o que acontece? Julgam, acham que um está errado, o outro está certo, se coloca a defender um deles. Então você deixa de ser filho, que veio depois, que é menor, e passa a ser juiz. Passa a ser aquela pessoa que sabe tudo o que é certo e o que é errado. Então volta para o teu lugar, filho não se mete na vida de pai e de mãe, e deixa eles tomar as decisões deles. Também tem uma postura que você sai fora do teu lugar do sistema, que é quando a gente se coloca naquela postura de salvar os nossos pais. Sabe? É quando eu tenho dó dos meus pais. Sabe? Meu Deus, eles sofreram tanto e daí eu quero salvá-los, eu quero fazer o melhor por eles. Este pode ser um padrão inconsciente. Sabe? E muitas vezes eu tenho esse padrão inconsciente, esse padrão inconsciente pode estar presente muitas vezes naqueles filhos que não tiveram uma boa relação com pai e mãe. Então é como se fosse quase um remorso, né? Então eu tenho dó do pai, eu tenho dó da mãe, né? Então o que acontece? Você vai começar a ir para o menos. Então esta é uma lei, tá? Que é frequentemente violada pelos filhos. Violada. Porque, sabe, eu percebo quando eu vou atender as pessoas, mesmo nas redes sociais, eu vou conversar com alguém me faz uma pergunta, sabe, você percebe de longe o julgamento, a crítica, ou a exclusão.
e só julga, só critica, só exclui quem se sente maior ou melhor que os pais, por exemplo. Os filhos que têm aquele desejo de salvar os pais se colocam maior e não consegue ver a grandeza desses pais. Que as dores e a tristeza que eles trazem no coração fazem parte do destino deles, da história deles. E eles dão conta disso. Não pense que se você quer salvar os seus pais, quer se colocar no lugar deles, sabe? Eu quero tirar a tristeza do coração do meu pai. Você não consegue. Você é muito pequeno para isso. Então você não consegue salvar os seus pais. Então ninguém consegue tirar a dor de alguém com a mão. Ninguém consegue evoluir ninguém. Muito pelo contrário. Cada um tem uma trajetória única e própria aqui na Terra, que vai muito além do nosso entendimento. Quando eu quero salvar o meu pai e a minha mãe, eu não vejo a grandeza deles. Por trás daquele destino difícil que muitos tiveram, ali existe muita força. Muita força. Todo destino difícil traz muita força nele. Então, muitas vezes a gente sabe também que por carência dos nossos pais, eles projetam em nós as suas necessidades emocionais. Então, assim, muitos pais colocam como único objetivo de vida e de felicidade ter um filho, né? E esse filho, muitas vezes, é projetado tudo aquilo que eu quis viver e não consegui, se projeta naquele filho. Então, muitos pais exigem, né, que os filhos retribuam o que eles fizeram por eles na infância. Eles querem ajuda financeira, eles querem que fique com eles o tempo todo. E o filho não consegue colocar limite nos pedidos dos pais. E aí o que acontece? Ele vai se colocando maior neste lugar. Filho é apenas continuidade dos pais. E não pode ser a razão de felicidade do casal, muito menos alguém que vai estar ali para suprir as carências deles. E aí você pode perguntar, e o que eu faço? Se eu tenho um pai e uma mãe assim? Posicionamento. Posicionamento. É se posicionar no seu lugar. Eu sou filho, filha, eu sou menor. Eu tenho gratidão pelos meus pais, mas eu me permito fazer diferente. Muitas vezes você terá que frustrar os seus pais, sim. Mas frustrar não quer dizer magoar. Frustrar é você se posicionar, porque diante da vida só tem um jeito de eu agradecer a minha vida. É indo para a vida, prosperando, tendo sucesso. Desta forma eu estou honrando a vida que eles me deram. Ou seja, eu estou olhando para o pai e a mãe dizendo, vocês fizeram um bom trabalho, né? Eu estou aqui, estou prosperando. Quando eu quero ficar ali, tomo conta, você vai ficar reclamando, se sentindo sobrecarregado, porque ali não é o teu lugar. Não é o teu lugar. Então, muitas vezes, esses pais vão virando filhos dos filhos. E eu preciso entender que eu só vou ser filha dos meus pais. Então, eu tenho que cuidar com essa postura que eu assumo em relação aos meus pais. Eu só dou o que eu tenho. Então, eu só posso dar aos meus pais o amor de filho. Eu não posso suprir todas as carências emocionais dos meus pais. Eu posso apenas dar o amor de filho, eu estando no lugar de filha e ele de pais. Eu indo para a minha vida viver o meu destino e deixando o destino deles com eles. Esta é a maneira correta. Desta forma eu vou para o meu lugar na família. Então tomar a decisão, sabe, de realmente assumir esse lugar
é uma decisão extremamente poderosa. Para muitos é difícil, mas vá para o teu lugar de filho na tua casa, porque lá eu tenho que ser apenas filho. Se eu sou casada e tenho filhos, aqui eu tenho que ser mãe, aqui eu tenho que ser pai, aqui eu sou maior. Entende? Então, muitas vezes, esses filhos vão na casa dos pais e querem mandar e desmandar lá, chegam na casa deles, eles são mandados pelos filhos. E não conseguem ter autonomia, muitas vezes com filhos pequenos de 3 ou 4 anos. Eles não conseguem direcionar esses filhos. Porque se eu estou fora do meu lugar, lá na família de origem, lá eu quero mandar, lá eu quero ser mãe dos meus pais, eu não consigo ser mãe dos meus filhos. E aí os meus filhos vão querer me comandar também. Então é onde acontece muito desequilíbrio em várias famílias. Então assim, você está no teu lugar, vá para o teu lugar de filho. E se você tiver filhos, vá para o seu lugar de mãe e de pai. Assuma os seus lugares dentro do sistema e viva de acordo com aquele lugar. Não queira ser salvador ou salvadora da pátria, porque isso vai diminuir totalmente a sua força. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu deixo um vídeo novo aqui para vocês.